Olá, turma do oitavo ano, como vai? Tudo bem, pessoal? Bom, nós estamos fazendo mais uma aula de revisão para vocês aí. E aula de revisão como é a prova, né? Como a gente cobra em prova. Não é que seja prova, mas nós cobramos assim. Você sabe como é que a nossa cobrança tem um texto, né? Que dentro do vocabulário que vocês podem, né? Tem perguntas de gramática e tudo. Então eu vou fazer um resumo para vocês para não ficar muito enfadonho, muita coisa e também não ficar demorado, né? Para a gente seguir em frente. Então nós temos aí um texto, né? Esse texto é Video Song Clips. O que é vídeo song? Primeiro, vídeo song são vídeos que promovem a música. Então, quer dizer, se eu faço uma música, então, para ajudar essa música ela a vender, vamos dizer assim, que tenha vendagem, né? Normalmente a gente faz um videoclipe para facilitar as pessoas que gostam da minha música saber o que vai ser. Deixa eu ajeitar aqui. O que vai ser. O que vocês vão comprar, né? Que a pessoa vai comprar. Então, esse senhor aí, Tim Murphy, ele é um empresário de muitos artistas americanos, né? Muitos e muitos. E ele vai falar e contar aí nesse texto algumas, vamos dizer assim, alguns segredos, né? Que tem, né? Que ele teve, né? Aí você me pergunta, como é que você conseguiu isso? Não tem como responder, né? Já sabe que não tem como responder. Então, isso daí são coisas que a gente trabalha e eu peguei isso daí em algum lugar, num livro, alguma coisa que tinha isso aí. Né? Mas é uma entrevista que ele deu, né? E colocando algumas coisas. Então, falando sobre música, né? Music and Song. Música e som, que música é aquilo que é tocado, e o som é aquilo que é tocado, mas visto pela primeira vez. E hoje em dia tudo se misturou com som, tudo é uma coisa só. Mas há tempos atrás, na década de 70, de 60, por aí, existia uma music, né? E depois começou a haver som. Tanto é que, vou ver um sonzinho ali e tal. Já foi um estrangeirismo, né? Que se embutiu no vocabulário do brasileiro, som, né? É o som, vou comprar um som ali e tal. Não é som, é aparelho de som, né? Mas foi tudo em função desse senhor aí, do Tim Murphy, né? Que ele dava muitas entrevistas e, dentre elas, essa daí foi uma muito reveladora. Vamos ver aí. To people that don't know, para as pessoas que não sabem, haiku is an exotic short poem. É um poema curto e exótico that compose American literature, que compõe a literatura americana. And some pop song, e algumas músicas, né, pops, né, vídeos, olha aí, vídeos de música pop song music. Deixou de ser para ser pop song videos. Vai lá. Tá? Então, os vídeos de música pop are like them. São iguais. Então, ele está colocando que a mesma forma como o haiku ele se apresenta, é um poema característico da literatura americana, sim, o haiku, né? Os vídeos, esses vídeos aí, eles também começaram a fazer parte da cultura, né, de som, de música. E alguma coisa aconteceu. Deixa eu passar o bombeiro. Others are simply byproducts of a very fast moving industry
from which extremes of quality are to be expected. Então, olha só, outros são simplesmente produtos de o que a gente chama de produto de consumo, né? Um produto de consumo, fast moving é consumo, né? Indústria de consumo, das quais nós esperamos uma qualidade melhor, né? Do que se apresenta. Então, a gente já está fazendo uma crítica ao quê? A indústria da música que vende, né? Não é a música, que fica eternamente. É a música que vai, joga, né? E daqui a pouco desaparece. Igual o bumbum da Gretchen, né? O tique-tique bumbum da Gretchen. Sumiu, ninguém fala nele, mas quando aparece todo mundo lembra. Por quê? Porque é um tipo de... uma indústria de consumo da música, de vendagem, entendeu? E que aquela música entra na cabeça das pessoas e ficam. E ninguém esquece. Diferente, por exemplo, de um The Platters, que a música é constante. Aqui no Brasil, do Roberto Carlos, né, que nem todos da idade de vocês gostam, mas ele tem um público muito bom da idade de vocês ainda. Senão ele não vendia mais. Porque o pessoal da época dele está todo morrendo. Né? Então, você vê que ele continua fazendo sucesso. Vamos lá, videoclips. Aí os videoclips, né? Are a relatively new art form. É relativamente uma arte nova, né? Have caught on amazingly fast. Que pegou rapidamente, né? Principally because they are powerful marketing tools for selling recordings. Porque principalmente eles são poderosos ferramentas de marketing para a vendagem da música. Então tá aí o som clips, né? E tem o videoclip e tem o som clip. Som clip é aquele que vende. Lançam, jogam para vender. Few stars release recording for a youth market today without the banking of videos. And many major films count on important soundtrack sales for publicity and added revenue. For example, Saturday Night Fever, Dirty Dance, La Bamba. Então, olha só, algumas estrelas, elas release, recording, continuam gravando para o que eu falei do Roberto Carlos, para um mercado, né, que hoje não tem mais aqueles vídeos, né, aqueles filmes que se fazia o filme para vender a música, né? Então não se tem mais esse mercado, né? E ele diz aqui que há outras formas de filmes que contam a importância dos soundtracks. Soundtracks, exatamente sales. Soundtrack sales é exatamente isso. São as trilhas sonoras. São aqueles filmes que vendiam música. Eles eram feitos, não tinha história, ou a história era muito pobre, não era um filme, era só para vender. Né? Como o Saturday Night Fever, Embalo de Sábado à Noite, né? Dirty Dance, que toda hora passa na televisão, aí o La Bamba morreu, acabou. Teve a época do La Bamba, agora acabou, ninguém quase escuta mais falar. Então, ele fala aqui na publicidade, na questão da publicidade, e que esses filmes eram matérias de publicidade para as músicas, e que hoje não precisam. Por quê? Porque existem hoje videoclips, que nasceram os videoclips. Só que também existe os som clips. Pelo que ele está falando aqui. Os som clips de quê? De tentar vender o máximo possível, o mais rápido, a música. Então você coloca uma música boa num disco, onde no resto só música ruim. Né? Foi o que aconteceu no início com o Michel Teló, que ele começou com aquela música que embalou o mundo todo, mas só tinha aquela. O disco dele não tinha outra, era só Boi Boi da Cara Preta, só Atirei o Pau no Gato, Ciranda, Cirandinha, só músicas sem graça. Músicas
que não atendiam ao mercado que aquela música principal atendia. Aí ele lançou mão disso daí. Então vou agora os clipes. Foi o que ele fez. Começou a fazer clipes e daqui a pouco teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um monte de música e agora ele está no sucesso. Tá? Então é a história da música, né? De como o mercado atende a música, né? Atendia e hoje atende, né? Então vamos para o próximo slide. Aqui, acordo com o texto, aí ele tem 4 opções. A produção de vídeos aumenta a vendagem de CDs. Muitos artistas ainda lançam CDs sem acompanhamento de vídeos. Os videoclipes são seguramente uma nova forma de arte. Pode ser essa aí. Alguns filmes apostam nas trilhas sonoras com publicidade? Sim, apostaram, não apostam mais. Né? Então, dentre essas, daquilo que eu traduzi para vocês, qual a ideia que vocês fazem? A produção aumenta, a vendagem aumenta a venda de CDs, a produção de vídeos? Os artistas ainda lançam CDs? Não lançam, né? Os videoclipes são seguramente uma forma de arte? Sim, mas não é aquilo que majora ali, que de maior parte ali no texto. Ele fala da vendagem. Então você tem duas opções. A produção de vídeos aumenta a venda de CDs e isso mesmo, a venda de CDs. É esse aí. Então a resposta é a letra A. Deixa eu passar o laser aqui. Número 2. Retire do texto e escreva abaixo uma das important soundtracks citadas no texto. Ora, essa aqui é uma pergunta para se responder. Eu já botei aqui para facilitar vocês. Né? Saturday Night Fever, é a primeira. La Bamba e Dirty Dance. Tá? São as 3 soundtracks, né, a qual ele se referiu. Provavelmente ele se referiu porque deve ter tido uma vendagem muito alta. Né? Então vamos lá, vamos passar para o próximo slide. Agora nós estamos na gramática. Só foram 2 perguntinhas, né? Rapidinho. Segundo nossos estudos sobre adjectives em sala de aula, podemos afirmar que eles aparecem antes dos nouns. Adjetivo, substantivo, né? Assim em inglês? Em contraste com a nossa língua. Ponto. Aqui tem um ponto. No entanto, quando usamos os verbos de ligação da língua inglesa, que nós vimos essa sala, 2 aulas, nós falamos isso que ainda era presencial. 2 aulas. Né? Verbos de ligação da língua inglesa. Os adjectives aparecem depois do verbo. Né? Desta forma, assinale a opção que apresenta a ordem correta para os nouns como os adjetivos. Vamos lembrar um pouco da língua portuguesa. Os verbos de ligação, eles fazem, por que eles são chamados assim? Porque eles ligam o sujeito ao seu predicado. Em inglês é a mesma coisa. Ele vai do sujeito ao predicado. O predicado normalmente é o quê? É um adjetivo. Tá certo? Então, por isso que somente quando você usa o verbo de ligação, os adjetivos vêm depois. Porque você não pode dizer... Aqui. This hand is black. Is yellow. This hand is yellow. Você está dizendo, esta mão é amarela. Você não pode dizer que, por causa da necessidade de ir junto antes do substantivo, que yellow hand is. Yellow hand is. Ninguém é o Yoda, né, esqueci até o nome do filme, Yoda, aquele pequenininho, serzinho pequenininho que fala tudo o contrário, né? Ele troca todas as posições das palavras. Você tem que seguir a gramática. Então, por isso que fica, porque você tem que dizer o que é. Se você não disser o que é, ninguém vai entender.
Consequentemente, a frase não vai ficar incompleta. Então, tem que vir depois exatamente por isso. Tá? Então, vamos lá. Ele pergunta aqui, desta forma, assinale a opção que apresenta a ordem correta para nouns com adjetivos. Então, são os substantivos com os adjetivos. Como é que tem que aparecer? Fantastic, sad girl. Pretty, fantastic girl. Girl, sad, fantastic. Ou sad girl, fantastic. Mas também existe uma ordem. Não sei se vocês se lembram, né? Que existe uma ordem que a gente coloca os adjetivos. Nós temos dois adjetivos aqui, ó. Só tem um substantivo. Vou grifar o substantivo aqui, ó, nessa. Girl. Aqui, ó. Girl. Girl. E no meio, girl. Ora, se o adjetivo vem antes do substantivo, essas C e D já não valem mais. Tem alguma coisa aqui nessas duas frases que coloca uma para ser mais certa do que a outra. Que é o quê? Isso aí é aquela regra de colocação dos adjetivos, que segue uma coisa que vocês têm isso no livro, vocês têm isso também que eu mandei para vocês. Tá? Eu acho que teve aula disso aí também. Eu não consigo, mas eu acho que teve uma aula falando disso aí sim. Se trata do seguinte: o primeiro adjetivo que a gente tem que colocar é aquilo que a gente acha, é a nossa opinião. Já de cara você já tem aí que fantastic é uma opinião. This is fantastic. Para mim. Alguém vai chegar? This is awful. Isso é horrível. Então é a opinião da pessoa. Então o fantastic, ele está tratando exatamente da opinião, que tem que ser o primeiro. Aqui na letra B, você tem pretty, fantastic. Pretty é bonito. Bonita e fantástica garota. Então, a opção correta é a letra A. Seguindo aquela ordem, opinião, size, né, que é tamanho, shape, orange, tem várias colocações, e que o inglês, quando ele fala, ele já automaticamente ele já vê isso, ele está na cabeça deles. Então eles já jogam e você sabe que está na ordem certa. Mas se você colocar na ordem errada, eles vão te corrigir. Não, peraí, não, está errado isso aí. Eles mesmo corrigem. Tá? Vamos ver. Número 3. Quanto à colocação dos adjectives em relação aos verbos de ligação da língua inglesa, assinale a opção incorreta. A opção errada. Então, em relação aos adjetivos na posição do verbo de ligação. É o sujeito, o verbo de ligação e predicativo. Vamos lá. The girl is fantastic. Girl é substantivo e fantastic adjetivo. Correto? The girl is sad. Girl vem antes, o verbo de ligação, e sad vem depois. Certo? Pretty girl is sad. Pretty is sad. Pretty girl is sad. Poderia até soar melhor se tivesse um D na frente. The pretty girl is sad. Aí poderia até valer. Mas essa daqui provavelmente é errada, né? Soa muito mal. E the girl, ó, o substantivo, is tall, o adjetivo. Então aqui, ó, é a opção errada. É a letra C. Ok? Vamos para o quarto aqui, o quarto exercício. Diz o seguinte: assinale a opção que apresenta somente verbos de ligação em língua inglesa. Somente, olha, ele só quer o seguinte, que somente verbos de ligação, somente de ligação em língua inglesa. Aí o titio aqui ainda vai ajudar a vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Todos os verbos de ligação estão aqui. Todos eles. Então, não precisa nem pegar o caderno para ver lá,
porque todos eles estão aqui, ó. Eu joguei para vocês aqui exatamente para ajudar a vocês não saírem procurando. Então, esses aqui são os verbos de ligação. Mais ou menos igual aos verbos de ligação em português. Ser ou estar, to be. Remain, ficar ou restar. To grow, crescer. To turn, transformar. To feel, sentir. To appear, surgir. To smell, cheirar, ter cheiro de. To continue, continuar. To prove, demonstrar, provar. To become, tornar-se. To seem, parecer. To stay, permanecer. To taste, provar, experimentar. To sound, soar. Bom, dentro dessa facilidade toda aqui, a única resposta correta é a letra, é o número 2. As outras você tem aqui, ó. Feel, get. Get não é. Love não é. Taste é. Smell, become, sing, be, play não é. E nem look. Aqui é sound, smell, become, be, see. Aqui, ó, feel, taste, love. Love não é. Love não é. Get também não é. É só para jogar para ver. Esses verbos que não são de ligação, eles são de quê? Verbos de quê? De ação, né? Todos eles são verbos de ação. Então, vamos passar aqui. Assinale a opção em que não se usa verbo de ligação em língua inglesa. Qual dessas opções não tem verbo de ligação? Então, sem ir lá, voltar lá para ver, vamos ver aqui. Harry Potter continues a good wizard. O Harry Potter continua um bom bruxo. Quem é bom bruxo? É o Harry Potter? Então, continuous é verbo de ligação. Tá? É verbo de ligação. His voice sounds so good. A voz dele soa tão bem. Soar, né? Que a gente viu, né? É de ligação. My pasta tastes very good. Meu macarrão tem um sabor, né? É saboroso. Tem taste, né? Very good. Como a gente não tem uma tradução perfeita para taste, né? Que é gostoso, né? Taste good, que a gente prova e é bom, né? Então, taste é verbo de ligação. Liga very good a pasta, que é substantivo. Só restou a D, que deve ser ela. David loves, olha aí, loves a big cheesecake. Ele ama um bolo de queijo, né? A big cheesecake. Esse bolo de ricota, né? Eles adoram lá nos Estados Unidos esses bolos. Eu odeio ricota. Vamos lá. Próximo. Aqui também eu já botei as respostas para facilitar, porque não dá para mim digitar, né? É interessante, né? Não dá para a gente digitar aqui, que é mais fácil na gravação, mas quando a gente está ao vivo a gente consegue digitar, né? Consegue preencher, né? Interessante. Deve ter alguma ferramenta aí que eu não sei. Já procurei, mas não achei não. Ó, Daniel is less tall than Kate. Less tall than é o que a gente chama de comparative of inferiority. De tall. Então, é o comparativo de inferioridade de alto. Daniel é menos alto que Kate. Daniel is less tall than Kate. Então, se você tiver que colocar comparativo de inferioridade tall, você já sabe que é less than. Se aqui fosse, por exemplo, short, que é menor, que é baixo, Daniel is less short than Kate. Tá certo? Que é o comparativo de inferioridade. E o comparativo de superioridade? Está aqui na letra B. My cell phone is more expensive than yours. Meu telefone celular é mais caro do que o seu. Se a gente for usar o de inferioridade, a gente pode usar o contrário agora, né? My cell phone is less cheap than yours. É mais barato, é menos barato do que o seu.
certo? Que é less cheap. Então, esse aqui é o comparativo de superioridade. Olha, gente, já está batido. Toda hora eu falo isso, eu falei isso em aula. Então, está bem batido isso daí. McDonald's hamburger is pontinho, pontinho than Burger Kings. Então, você tem aqui um comparativo de igualdade. Tanto faz eu comer o hambúrguer do McDonald's como do Burger King, para mim é a mesma coisa. Tem o mesmo sabor. Se tem o mesmo sabor, a gente usa as. O comparative of equality é as tasty as Burger Kings. Ok? Então não tem muito o que ver aí. Agora preencha as lacunas com superlative degree adjectives. O que é o superlativo? O superlativo é aquilo que a gente sempre vai falar, vai dar qualidade por alto, por mais, a mais. Né? Então, eu digo, ele é o mais alto da turma. E eu falo isso sem comparar. Eu não comparo duas pessoas. Eu falo no geral. Né? Ele é o mais alto de todos. Né? He's the tallest of all. He's the tallest guy in class. O cara maior da sala, mais alto. Tá? Então a gente sempre usa o superlativo sempre na intenção de ser mais. Mesmo que o adjetivo seja algo que seja para inferiorizar. Como, por exemplo, aqui o short. Short é pequeno. Short. Mas tem sempre o quê? Alguém, né, que é menor do que aquele que é pequeno, que a gente é pequeno. Sempre tem um menor de todos. Né? Então aqui, ó, Bob studies in a Millfield School and is the... Bob estuda na escola de Millfield e é o, Bob, pontinho, boy in class. The shortest. The shortest. Você acrescenta est. Is the shortest boy in class. Letra B. Carl sits in the back of the class. Carl ele senta lá atrás da sala. He is the pontinho, mate in class. The high. High, ele quer dizer alto. Né? Aqui eu acho que esse exercício aqui está até... vai ficar até confuso para vocês, porque vocês teriam que botar tall. Mas vamos seguir a risca aí. High. Então, is the highest in class. Aqui, ó. Também high, não, esse não é letra A, né? Highest. Viu? Confunde, ó. Highest. Você acrescenta o est no final. Vamos lá, gente. Vamos fazer o último slide aqui. Use a, n ou some. A e n são os artigos, né? A gente sabe que o artigo ele tem um grande uso na língua inglesa, né? E some também. Ele vai funcionar como artigo no plural. Uns, umas, os e as. E você tem também o the, THE, que ele serve para praticamente tudo. The house e the houses. Né? Você vai usar de todas as formas. Não tem como fazer. Então aqui você tem a primeira frase. Ó. Kate had, pontinho, good idea. E Kate had a good idea. Por quê? Porque good idea, aqui está no singular, ideia está no singular. E você não tem aqui o G é uma consoante. Então só pode ser o A. Letra B. The man found some diamonds in the mine. Some, por quê? Porque são diamonds, plural. Os homens encontraram alguns diamantes na mina. Se você quiser falar essa frase sem o some, você pode falar The man found diamonds in the mine. Aí é somente para você quantificar. Some, né? E se você... the man find many diamonds. Aí você quantifica mais ainda, né? Se usar o many, né? Então, aqui o some está correto, está certinho.
Outra, Frank are having some hamburgers. Então, o Sam tá tendo, né, comendo, né, alguns hambúrgueres. Ó, S no final, hamburgers. Só pode ser Sam. Do the Sousas have an old house? Por que é an? Primeiro que é singular, old house, casa velha, né? E é an porque o que precede aqui é o O. Ó, é o O. Então tem que ser an. Do the Sousa have an old house? A gente atropela até falando. Do the Sousa have an old house? Você nem percebe o am, mas tem. A outra questão é a seguinte, preencha com some e any. O some e any, gente, aí já é uma coisa diferente. É para alguns, algumas e algumas, tá? Para você utilizar nas frases, dependendo do tipo, né, da forma que ela se apresentar. O some é na forma declarativa, tá? As frases na forma declarativa, afirmativa. E o N é na forma negativa. E na forma também interrogativa. Forma negativa e interrogativa fica como? Negative interrogative. Ni. Então, é N. Não pode ser some. N, N, I. Então, é um macete para vocês gravarem, tá? Aqui, letra A. They didn't. Olha aí o didn't. Olha o not aí. A fusão aí dos nomes. A contração didn't. Está na negativa. They didn't do anything. Só pode ser any porque está na negativa. Tá certo? Tim has, pontinho, doubts about math lessons. Frase na declarativa. Não tem not, tá certo? Ao mesmo tempo não pergunta. Então, doubts. Plural só pode ser some. Tim has some doubts about math lessons. Letra C. We're not going to buy pontinho, shoes. Not, de novo. O not é para é frase negativa. Negativa está com any. Então, we're not going to buy any shoes. Não importa aqui se é plural. Não vai ter problema. Any shoes. É na negativa, any. Tá? Letra D. We aren't going to take pontinho, medicine. Olha de novo o velho not aqui. Ó. Aren't, na contração com are. We are not going to take any medicine. Any medicine. Gente, aqui a gente termina a revisão. Estudem por ela e estudem também pelas outras nossas revisões, tá? Aquelas revisões que a gente fez, que eu encaminhei para vocês, né? Que vocês pegaram na escola, outras também que as aulas que nós demos, né? Então é bom vocês, né, irem recordando isso tudo aí, tá bom? Então, um abraço para vocês, tá? Boa semana. Um abração, tchau.